você é filho de Deus ou não. Ou você é filho de Deus ou você é filho de Satanás. Eu sou cristã e eu ia vir com uma sainha curta. Aí o Espírito Santo me incomodou e falou: não vá, vai de vestido. Curta, dança, mas faça o que é certo perante a Deus. A Bíblia vai nos dizer isso e vai deixar bem claro. E bom, e neste vídeo eu quero falar aqui com vocês aqui, né, o que está espalhado no mundo por aí, o que o mundo ensinou, falando sobre ser filho de Deus. E vendo esses dias, né, nas mídias sociais, no vídeo das pessoas, né, a pessoa estava ali, época de carnaval, né, festa, essas coisas, uma pessoa estava evangelizando e falando, você é filho de Deus ou você não é. E as pessoas falam, todo mundo é filho de Deus. Ah, eu sou filho de Deus porque meu pai, minha mãe são da igreja e tal, minha família serve a Jesus. Então, assim, eu sou filho de Deus, eu me considero filho de Deus, mas a pessoa se considerava filho de Deus, mas a pessoa estava em festa, a pessoa estava em curtição, bebendo, se prostituindo. Então, a pessoa estava vivendo um mundo de pecado, uma vida errada, e dizendo que era filho de Deus. Bom, mas a Bíblia vai dizer exatamente ao contrário, de ser filho de Deus e não ser filho de Deus e ser filho de Satanás. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, nos diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Ou seja, crer no nome de Jesus. Não dizer que eu só acredito, que eu sirvo, não, mas não dizer que eu só acredito, eu sirvo, eu faço o que eu quiser, não. De receber o poder e de crer no seu nome, ou seja, crer no nome de Jesus. Não viver uma vida mundana que vai agradar a Satanás, mas uma vida que vai agradar a Deus. E no versículo 13 ele vai continuar: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da de Deus. Ou seja, não nasceu da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Este versículo ele fala diretamente no coração de quem é filho de Deus. Não nasceu da carne, nem da vontade do homem, e nem do sangue, mas nasceu da vontade de Deus. Esse é um dos princípios principais que devemos honrar e olhar bem dessas falas que as mentirosas que as pessoas falam por aí nas mídias sociais. Todo mundo é filho de Deus. Não, somos criatura de Deus. Somos criatura de Deus, mas quando nascemos de novo, somos batizados, regenerados, o Espírito de Deus pousa em nossas vidas, tem aquela transformação, não somente material, mas espiritual, da parte de Deus para nossas vidas. Aí sim, somos considerados filho de Deus. E como ser filho de Deus? Essa é uma das perguntas que mais as pessoas fazem. Eu tô caminhando, eu tô aqui, eu tô congregando, tá tudo bem. Mas as pessoas se esquecem que tem alguns princípios para você ser filho de Deus. E como vive um filho de Deus? Um filho de Deus reflete ao pai. Tudo que o pai faz, o filho tem que fazer. Ou seja, se o pai andar na luz, o filho tem que andar na luz. Se o pai ele se congrega, o filho tem que se congregar. E se o pai ele tá tão acostumado a ter aquela rotina de oração, aquela postura de um servo exemplar, o seu filho tem que seguir esse exemplo. Então, tudo que o pai faz, o filho deve fazer. E isso é ser um exemplo de ser um filho de Deus. Eu não estou comprando aqui pai carnal, e sim pai espiritual, que é o nosso Jesus Cristo. Ou seja, tudo que Jesus Cristo fez, devemos seguir um exemplo de Jesus. Seguir o exemplo, caminhar na luz, sair das trevas, distante das trevas e caminhar na luz, assim como Jesus caminhou, obedecendo ao Pai, veio aqui na terra, se fez homem, venceu a morte, pisou na cabeça da serpente e foi até o fim, obediência. E quando você obedece, as coisas de Deus começam a dar certo em sua vida. E quem não é filho de Deus? E quem não é filho de Deus anda sem direção, sem compromisso, não sabe para onde vai, ou seja, a pessoa não tem um direcionamento espiritual, porque a pessoa está perdida, não tem ânimo para continuar, quer desistir, sem direção nenhuma, não sabe para onde vai. É que nem como você pega uma rua sem GPS, você não sabe para onde vai, não sabe para onde aquele caminho está te levando. E muitas das vezes você vive sem direção, ou seja, você não é considerado como filho, você é considerado como uma pessoa que está perdida. E a palavra de Deus é bem clara quando ela fala: ou você é filho de Deus, ou você é filho de Satanás. E qual desses filhos você está sendo? Ou você está caminhando na luz com seu pai, ou você está caminhando na treva com Satanás. E a palavra de Deus nos revela sobre ser filho de Deus e ser filho do diabo. E quem não conhece a Jesus não tem direção. Quando eu conheço Jesus, eu conheço os seus caminhos, eu tenho a direção. Qual é essa direção? Jesus sendo uma pessoa exemplar, sendo um Deus todo-poderoso, obediente, foi até o fim, venceu a morte. E tudo que Jesus fez ali lutando contra os fariseus, lutando ali contra Satanás, vencendo as lutas, as batalhas, tentando ajudar as pessoas, porque aqui vai dizer, né, em 1 João, aqui vai dizer, né, em João, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Olha só, esse é o exemplo do povo com Jesus ali. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, ou seja, ele veio para os seus filhos, mas eles não o receberam. Às vezes Jesus quer entrar em sua vida, Jesus quer te abençoar, mas às vezes
não recebemos. Às vezes você não recebe. Às vezes você deixa passar, você dá, isso daqui não é o certo, não posso fazer isso porque eu estou aqui caminhando. Às vezes você está caminhando sem direção. Às vezes você não tem direção nenhuma da sua vida. Mas quando você tem a direção de Deus, o Senhor começa a te abençoar porque você é filho. E quem é filho tem direção do Pai. Quem é filho tem a direção para onde vai, porque é o Senhor que está guiando. É o Espírito Santo que está te guiando. Não é você que está saindo aqui na contramão do mundo. É você andando na direção certa, porque é o Espírito Santo de Deus que está te guiando. Não por você ser uma pessoa santa, mas por você ser um pecador que se arrepende de todos os dias e dizer: eu sou filho de Deus, eu sou um pecador que eu erro, mas eu busco a santificação de Deus para a minha vida. E aqui eu quero deixar outras características, né, de quem não é filho de Deus. Ou seja, quem não é filho de Deus não tem compromisso de ler a Bíblia, ou seja, vive distante, não tem compromisso de ir para a igreja, não tem compromisso de orar, não tem compromisso de buscar a palavra de Deus, não tem compromisso de evangelizar. Às vezes, pessoas de nossas famílias estão precisando de uma atitude nossa de ir lá, pregar a mensagem, falar de Deus, de Jesus salva. Jesus transforma, mas nós não estamos sendo filhos de Deus, mas sim filhos de Satanás. Ou seja, tá tudo normal, tá tudo bem, então não posso fazer nada. Se ele quiser, ele se vire lá, mas não. Deus te usa como um instrumento seu, para que você seja um instrumento de Deus aqui na terra, para que as pessoas da sua família, os conhecidos seus, sejam abençoados através da sua vida. Ou seja, você é um filho de Deus, você não vive sem direção, você vive com uma direção, guiado pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo de Deus nos guia, a gente tem direção que muitas vezes a gente não entende, mas é o Espírito Santo de Deus que não está nos guiando. É que nem sempre quando eu vou ministrar, Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as tuas palavras colocadas em minha boca para abençoar a tua igreja, para abençoar o teu povo, porque não é minhas palavras, mas é a palavra de Deus para abençoar a vida do seu povo, porque eu me sinto como filho, eu me arrependo dos meus erros, dos meus pecados e coloco Deus em minha direção. O maior exemplo de você ser filho de Deus e não ser filho de Satanás é o seu testemunho. Um dos métodos que o mundo usa hoje é dizer que todo mundo é filho de Deus e não criatura, e todo mundo é igual. Um exemplo para você dizer que você é filho de Deus é o seu testemunho. Por que o seu testemunho? Porque as pessoas vão se espelhar em vocês. Se você é luz, você vai andar nas luzes. E se você está passando no meio da escuridão, você vai iluminar aquela escuridão, porque você é luz entre as trevas. Aquele povo que estão perdidos no mundo lá fora, Deus está te usando para você levar a mensagem dele até lá. Ou seja, o seu testemunho vai ser espelho para aquelas pessoas que estão distantes. O ímpio, quando ele chega na igreja, o que ele quer ver ali? Ele quer ver alegria, paz, comunhão. Ele não quer ver briga, desordem. Ele não quer ver discussões. Ele quer ter paz quando ele chega ali. Já pensou, o ímpio chega na igreja, chega lá, tá maior discussão, tá maior um vira-volta, não tem paz, só tem briga, só tem batalhas, ou seja, ele não sente paz ali. E muitas das vezes pessoas querem copiar o mundo e colocar dentro da igreja para que as pessoas do mundo vão para a igreja, mas as coisas não funcionam assim. A igreja não vai para frente assim. Colocar essa doutrina medíocre, mentirosa, para dizer que você fazendo as coisas do mundo, você vai atrair pessoas do mundo para dentro da igreja, mas não. Isso é uma mentira de Satanás. O que atrai as pessoas para a igreja é a palavra de Deus. É você trazer uma palavra de transformação. É você ser luz para a vida daquelas pessoas. É você ser um filho de Deus guiado pelo Espírito Santo. Não guiado por Satanás, mas sendo um instrumento de Deus e sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você é espelho para as pessoas que estão no mundo, as pessoas que te visitam, as pessoas que te conhecem, elas olham para você e dizem: eu vejo Deus naquela pessoa, eu vejo Deus naquele irmão, eu vejo Deus naquela irmã, eu vejo Deus naquela jovem, naquele adolescente. E você que está vendo esse vídeo aí, será que realmente as pessoas que te conhecem, as pessoas que andam com você, vê Deus em você? Essa é uma pergunta que eu te faço hoje. Será que as pessoas olham para você e dizem: nossa, eu vejo Deus em você? Não precisa você me falar nada, só as suas atitudes, só o seu comportamento já diz quem você é. Será que realmente você é filho de Deus ou você é filho de Satanás? Essa é uma pergunta que eu faço hoje para você, e pense bem se você está sendo filho de Deus ou filho de Satanás. Glória a Deus por isso. Ser filho de Deus é algo extraordinário. Você tem o privilégio de não receber bens materiais aqui na terra, mas receber herança e uma vida eterna no céu. Olha só a diferença de você ser filho de Deus e ser filho de Satanás. Filho de Satanás, receber fogo eterno, enxofre e vida eterna. Ali não haverá mais mortes, apenas fogo e fogo eterno. Mas ser filho de Deus, você receberá um galardão, ou seja, andar numa cidade de ouro, uma nova Jerusalém, ser abençoado por Deus, uma vida eterna, uma vida de adoração ao Senhor. Não tem nem comparação para diferenciar a vida de um filho de Deus e a vida de um filho de Satanás. E qual dessa vida você está seguindo? E qual exemplo você está sendo? Sendo um exemplo de filho de Deus ou um exemplo de filho de Satanás? É bom a gente relembrar e refletir sobre nossas atitudes e nossos comportamentos, como estamos nos sentindo no mundo atual. O mundo, ele vai te trazer coisas banais, coisas que não vão agradar a Deus, coisas que vão te tirar da presença de Deus. Mas quando você é filho de Deus, pode vir lutas, batalhas, aflições,
tudo para te destruir, coisas que o inimigo vai te colocar para você tropeçar, mas você não vai cair porque você é filho de Deus. Olha a diferença. Se você fosse uma pessoa que não estava vivendo segundo os princípios de Deus, o que iria acontecer com você? Ou seja, Satanás ia chegar com você e te oferecer coisas e você ia cair. Ou seja, ia te oferecer bens materiais, prostituição, festas, dinheiro, luxúria, e você ia cair porque você não está sendo direcionado por Deus. Mas um filho de Deus tem muita diferença. Quando és filho de Deus, pode vir lutas, batalhas, aflições, mas somos capazes de vencer porque somos filho de Deus. Quando Deus reconhece que você realmente é filho dele, quando você tomou uma decisão, se arrependeu para seguir os passos de Jesus, meu Deus, algo vai acontecer na sua vida que você não vai acreditar, mas é Deus te abençoando, te guardando e te guiando com o seu poder. E o Espírito Santo de Deus, ele nos confirma sobre ser filho de Deus, lá em Romanos capítulo 8, versículo 12 em diante, que nos diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viveres segundo a carne, morrereis, mas se viveres pelo Espírito, modificareis as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não receberdes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas receberdes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Glória a Deus, aleluia. E que esta palavra fique em sua vida e saiba diferenciar sobre ser filho de Deus e ser filho de Satanás. Não seja um filho de Satanás vivendo no mundo lá fora sem a direção do Pai. Seja um filho de Deus que o Senhor vai te abençoar poderosamente. Ser filho de Deus é você ter a direção do Espírito Santo em sua vida. É você receber algo de Deus que o Senhor vai te abençoar poderosamente. E hoje eu clamo aqui falando para você, hoje eu quero clamar aqui para a sua vida. E se você ainda não conhece esse Deus Todo-Poderoso, hoje eu te convido a você entregar a sua vida para Deus, a você se reconciliar se você está distante. Se você não conhece esse Deus Todo-Poderoso, hoje eu te apresento esse Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma. É esse Deus que veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Não para condenar o pecador, mas para salvar o pecador. E ser filho de Deus não é dizer que você é santo, mas sim que você é um pecador que se arrepende todos os dias. Um pecador que reconhece os seus erros, as suas atitudes, que não agrada a Deus. Que reconhece todos os dias que é um pecador, que todos os dias tem que pedir perdão a Deus. E a boa notícia é que ninguém nasce filho de Deus. Não importa o passado, os erros, as dores, mas hoje Deus te tem uma palavra de restauração e derrama graça sobre sua vida. E se você não é nenhum inscrito do canal, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para que possamos alcançar mais pessoas que precisam ouvir a verdade sobre o Evangelho de Deus. Que Deus abençoe sua vida.